Boa tarde, meu nome é Franco, eu sou mantenedor da página No Caminho do Autoconhecimento. Essa é a segunda parte do vídeo EFT e Crenças, continuando então o que eu vinha falando com relação àquela pessoa que, resistente a sair ou com medo de sair de casa, acabou desenvolvendo gostos e atividades para fazer em casa. Como seria para essa pessoa se em 35 segundos eu desse a ela a oportunidade de não mais sentir medo ou fobia social. Imagine como seria o momento imediato para essa pessoa se eu dissesse para ela, olha, simplesmente a partir de agora você pode sair de casa porque aí você não vai ter mais fobia, você não vai ter mais pânico, e agora é só sair. Ora, quem já teve isso sabe melhor que eu, assim como eu, né, por ter ficado muitos anos preso num apartamento, que o simples fato de ir de encontro ao novo já era, pelo menos para mim, era um fator limitante muito grande. Eu me lembro que depois que eu melhorei bastante do pânico, e se eu me cito como exemplo também peço desculpas, mas é para que vocês tentem de alguma maneira se identificar com o que eu estou falando, sem precisar ser teórico, citar autores e tal, porque não é o propósito. Mas naquela época, quando eu estava saindo do pânico, eu me lembro que eu me testava 200 vezes por dia. Então, eu me lembro que eu tinha, cada carteiro que eu via, eu ia lá e testava, putz, mas será que eu estou com pânico mesmo? Nossa, deixa eu ver, ô carteiro, vem cá, mostra aí a correspondência, tal, tem alguma do Bradesco? Deixa eu dar uma olhada. E óbvio também que isso não passou de uma vez, e mesmo depois que eu já conseguia sair de casa sozinho, ainda assim, durante algum tempo, aquelas cartas causavam efeitos em mim, ou seja, eu não deixei de ter o pânico e comecei a receber cartas simplesmente do nada. Então houve um período de adaptação. Esse período de adaptação foi acompanhado por uma terapeuta, foi acompanhado pelo meu pastor, e por conta disso eu quero novamente salientar o que eu venho dizendo a todos. A minha autodescoberta, se eu a tivesse feito sozinho, ela teria o limite das minhas crenças, o limite das minhas emoções. Então foi um processo em que outras pessoas pegaram pelas minhas mãos, pessoas me acompanharam, pessoas com quem eu conversava, discutia, pessoas que estavam, vamos dizer, melhores do que eu, pessoas que ou haviam sofrido do que eu sofria e já haviam superado, ou profissionais religiosos, profissionais psicanalíticos, profissionais psicólogos, né, profissionais médicos, né, que me ajudaram, óbvio, sim. O que eu digo é que meu caminho foi muito facilitado por mim mesmo. O meu caminho foi muito facilitado pelas decisões que eu tomei a meu respeito. E ter encontrado a Bíblia e ter encontrado essas pessoas me ajudou profundamente. Então, voltando à história da moça, eu imagino que essa moça, o como ela não deve estar se sentindo ao receber a notícia de que aquele pânico que ela tinha, que a fazia estar em casa, simplesmente cessou. Imagine você que está me ouvindo, primeira pergunta que ela deve ter se feito, porque assim, foi uma das primeiras perguntas que eu me fiz quando eu comecei a não me sentir mal de andar na rua. O que é que eu vou fazer amanhã? Será que amanhã eu vou me sentir mal? Bom, hoje eu não me senti, mas será que amanhã eu vou me sentir mal? Para onde eu vou? Fiquei em casa tantos meses, tantos anos, e na época em que eu tive pânico, a internet estava apenas começando no Brasil. A pergunta é, bom, eu fiz vários amigos virtuais, e agora? Será que esses amigos virtuais a gente vai poder sair para tomar um chopinho? Puxa vida, mas é gente que está em todo o Brasil. Então, o the day after, o dia seguinte desse momento em que a gente passa a não sentir mais aquilo que estava nos incomodando, muitas vezes gera medo, e um medo tão grande que cria obstáculos para o próprio desenvolvimento
da normalidade, se é que existe esse termo, mas da normalidade do processo. Para algumas pessoas, esse medo tão natural acaba, no segundo momento, criando uma resistência muito forte. Não é que a pessoa não queira se curar, mas é que a pessoa acaba, por outro lado, sentindo muito medo do que vai acontecer a partir do momento em que ela não tiver mais aquele bloqueio. Como os meus amigos vão reagir, minha família, em suma, são muitas coisas. Isso é uma situação muito comum. É tão verdade que eu, conversando com outros colegas que são terapeutas e alguns psicólogos, etc., que também praticam FT, o que eles me dizem, o que eu ouvi de muitos é isso, é que a FT, com a FT, você consegue liberar muito rapidamente a pessoa daquele tormento. Porém, existe todo um trabalho que tem que ser feito na sequência, para que a pessoa se adapte à nova vida, à nova realidade de vida. E isto é o que, de fato, acaba às vezes demorando mais do que a própria terapia. Por quê? Porque se não for bem conduzido, pode causar um deslocamento. Então, também eu já vi, a pessoa ela tinha medo de A e ela passou pelo processo e em seguida ela passou a ter medo de B. Ou a pessoa tinha dor no local A e em seguida ela passou a ter dor no local B e assim por diante. Ok? Então, as crenças, elas podem também desencadear medos, elas podem, e a visão da cura, quando não trabalhada, quando a pessoa não é preparada para o dia seguinte à cura, ou, digamos, o dia seguinte à cessação inicial dos sintomas, torna-se muitas vezes também um fator limitante. Ok? Então, voltando, bom, vou ainda expandir só mais um pouquinho. A pessoa que fez o FT porque tinha fobia, o primeiro reporte que ela me deu na noite, no dia seguinte, foi de que, olha, eu estive num local, o primeiro local me causou medo. Aí eu não tive, assim, eu persisti e fui para o segundo local. Já no segundo local eu consegui entrar. E no dia seguinte eu fui ao meu trabalho sem medo, entrei no metrô sem medo. Ou seja, são as reações dos dias seguintes, tá certo? Onde a pessoa começa a testar para ver se aquilo findou-se ou não. Então, qual foi o papel da FT nesse processo? Nesse caso, a pessoa tinha lá o seu trauma ocasionado por A, B, C, D motivos. Esse trauma, ela tentou reexperimentar, ou seja, eu tive um trauma porque fui num lugar e uma pessoa riu de mim. Eu não sei porque ela riu, mas ela riu. Ora, qual é o instinto natural? Eu me retraí. Ao me retrair, existe também o quê? O segundo instinto, que é o seguinte: será que eu entendi direito? Será que de fato essa pessoa riu de mim? Qual é a minha tendência? A tentar repetir aquela experiência. Se ao repetir aquela experiência a pessoa rir novamente e em seguida rir novamente, aquilo que era simplesmente uma reação passou a virar uma crença, ou seja, além eu acho, ou na verdade não é nem acho, eu tenho certeza que se eu for naquele local as pessoas vão rir de mim. Então, novamente, ela foi uma vez, riram dela, foi a segunda, riram dela, foi na terceira vez, aquilo traumatizou, disse, olha, bom, a partir de agora eu não vou mais naquele local porque irão rir de mim. A questão é que pode durar 1 ano, 2 anos, e ela não irá também naquele local se a percepção, se a crença dela for muito grande e se a lembrança dela traumática também for muito grande. E aí o que acontece? Apesar de alguém ter rido por algum motivo qualquer dela, num momento e num tempo, ela vai carregar aquilo durante muitos e muitos anos. Quando nós pedimos para que a pessoa, numa sessão de FT, ela retome aquela lembrança e faça FT, nós estamos atuando exatamente no gatilho daquela lembrança.
Por quê? Porque aquela energia toda, aquela emoção toda que ela sentiu naquele momento e que ficou represada, continuou represada e ela não teve como extrapolar aquela energia. Nem sempre nós conseguimos sublimar, nós conseguimos extrapolar essas energias. Então aquilo ficou e criou o quê? Uma desacomodação energética nela. No momento em que ela traz a lembrança do trauma, ela traz a lembrança daquela emoção, ela traz a lembrança daquilo e ela faz a EFT, o que a EFT proporciona para ela? O escoamento, o reequilíbrio daquelas energias. Agora, isso é imediato? Em algumas pessoas, sim. Mas diria para você que existem muitas pessoas que repetem inúmeras vezes a EFT até que aquilo tenha uma consequência, vamos dizer, que seria baixar para 0, ou para 1, ou para 2, ou para 3, né, o número atribuído àquela emoção. Então, não gostaria de deixar a mensagem de que EFT é eficaz nos primeiros 3 minutos, 10 minutos ou 15 minutos. Existem situações em que ela é eficaz em seguida. Ela é eficaz depois de 10 sessões, 5 sessões, 4 sessões. Mas, via de regra, quando ela não é efetiva nos primeiros momentos, eu sugiro que vocês procurem um terapeuta. Porque normalmente existem causas mais profundas e que estão sujeitas a todo tipo de defesa do organismo psíquico para que elas não venham à tona. Espero que eu tenha colaborado com vocês. Na próxima aula eu vou ensinar como fazer EFT. Um grande abraço. Amém.